falando sobre sabedoria e entendimento. Conforme encontramos em algumas passagens talmúdicas, nos conta o sábio Rabbi Yoshua ben Hanania, em Eruvin 53b, que certa vez ele foi vencido numa argumentação por uma criança, por um garoto, um menininho. Como isso aconteceu? A famosa história que ele relata que certa vez ele estava andando pelo caminho, e eu avistei um garotinho, um menino, uma criança que ele estava numa encruzilhada lá antes de chegar na cidade. Eu imaginei que ele mora nessa cidade. Amarti-lo, então perguntei para ele, Bni, meu filho, por qual caminho a gente deve seguir para a cidade? Era uma encruzilhada, tinha duas direções. Qual o melhor caminho para chegar na cidade? Amarli, ele me respondeu, apontando, esse caminho é curto e comprido, e o outro caminho é comprido e curto. Resposta interessante, curiosa. Alachti biktsara baruka. Rabbi Yoshua ben Hanania contou que, sabe o que? Aquele caminho, o primeiro que ele apontou, dizendo esse é o caminho curto, curto e comprido, eu fui por esse caminho. E bem rápido ele já chegou perto da cidade e avistou a cidade. Porém, quando ele se aproximou da cidade, eu vi que aquele acesso à cidade estava cercado, rodeado de jardins, pomares com cercas e não dava para passar. Eu estava bem perto da cidade da entrada, mas não podia entrar por lá. Então eu tive que dar meia volta, retornei até o ponto de partida, aquela encruzilhada. Então, como ele foi reclamando para o menino, o que você me mandou, por que você me mandou por esse caminho? Bni, lokach amarta li, shaderach zuk tzara. Meu filho, você não me disse que esse caminho é o caminho mais curto? Marló, retrucou o garotinho falou para o sábio, não, eu falei para você que esse é o caminho mais curto e comprido. De fato é o mais curto para se chegar perto da cidade, mas no final, como não se tem acesso, ele acaba se tornando mais longo e comprido, tem que se voltar e dar a volta. O outro, de fato, talvez em quilometragem era mais comprido, mas acabava sendo mais curto aquele caminho, porque dava acesso direto à cidade. Diz Rabbi Yoshua ben Hanania, quando eu escutei isso do garoto e eu vi, puxa, menininho, uma criança, mas já tão inteligente, neshaktiv al rosho, eu o beijei na cabeça, ve'amarti-lo, e disse a ele, Ashrechem Israel, felizes vocês, povo de Israel, shekulchem chachamim gdolim atem, que vocês têm tantos sábios, migdolchem ad ktanchem, não só entre os seus grandes, entre os adultos crescidos, mas até mesmo entre as crianças. Interessante um outro relato relacionado com esse mesmo sábio Rabbi Yoshua ben Hanania, que encontramos no Talmud, em Ta'anit 7a, Amra bito shel Keisar Rabbi Yoshua ben Hanania. Ele viveu na época do domínio do Império Romano, cerca de 2000 anos atrás, na época da destruição do Segundo Templo. E haviam lá debates entre a corte do César e os sábios judaicos. E certa vez a filha do César disse para Rabbi Yoshua ben Hanania, I chokhmah mefuara bechli mefuar. Rabbi Yoshua ben Hanania era um homem muito erudito, muito sábio, mas na sua aparência física, no seu semblante, ele não era um sujeito bonito. Né? Isso em palavras delicadas, para não dizer que simplesmente era feio. Né? Mas era um grande sábio, um enorme erudito. E certa vez a filha do César, que reconhecia a sabedoria dele, de Rabbi Yoshua, disse a ele, puxa,
quanta sabedoria bela em um recipiente tão feio. Ela reconhecia, sua sabedoria é muito nobre, bela, bonita, mas está num recipiente muito feio. Marla retrucou a ela, a filha do César, disse Rabi Yoshua ben Hanania, Miti, minha filha, avir Amelech bameu noten yain. Me diga, o seu pai, o rei, o César, onde ele guarda o vinho? Bralo, ela disse, respondeu a ele, Biklecheres, em jarros de porcelana. Marla retrucou a ela, Kola olam Biklecheres, todo mundo guarda, armazena o vinho, naquela época pelo menos em jarros de porcelana. Veatem Biklecheres, mas vocês da corte, seu pai é o rei, a corte, ricos, aristocratas, também vão armazenar e guardar o vinho em simples vasos de barro, de porcelana? Amralo ela bameriten. Falou, então onde você quer que a gente guarde? Amarla, ele disse a ela, que gonatem, shechashuvim atem, vocês que são aristocratas, nobres, ricos, tão poderosos, vocês deveriam guardar, armazenar o vinho em recipientes de prata e de ouro, de metal nobre. Ela foi e disse isso ao seu pai. Então falou, bom, então vamos mostrar que nós somos os melhores, ou nós somos ricos, etc. E vamos armazenar o vinho em vasos de ouro e prata. Eles trocaram, tiraram da porcelana, colocaram nos de metal nobre e todo o vinho azedou, se tornou vinagre. Marla Keisar lebitou, então César disse para sua filha, quem foi que lhe deu esse conselho? Ela disse, foi o Rabi Yoshua ben Hanania, o sábio judeu. Ele mandou chamá-lo. E disse a ele, Lama Marta Lakach, por que você deu esse conselho para a minha filha? Marlo retrucou o sábio para o César, que Shem Shamrali Kach Marti lá. Eu disse a ela a mesma coisa que ela disse para mim. Ou seja, ela falou para mim, puxa, quanta sabedoria bonita, grande, mas num recipiente tão feio, porque ele fisicamente era feio, então ele disse a ela a mesma coisa, onde você acha que se guarda o vinho nobre, o vinho envelhecido, o vinho saboroso, em recipientes de porcelana, de barro, e não no metal nobre. Então César disse a ele, mas o que significa isso? Eu conheço, existem sábios, que eles são sábios eruditos, mas eles também são bonitos. Retrucou Rabi Yoshua ben Hanania, ilu ayu mechuarim, ayu chachamim yoter. Se eles não fossem tão bonitos, se eles fossem até feios, saiba que eles seriam mais sábios ainda.